há uma parte neste capítulo que Luís diz: quando o homem procura a felicidade fora de Deus, ele não a encontra, porque incita a criação dada por Deus, está a felicidade com ele. Porque se não existe verdade absoluta, é tudo subjetivo, tudo relativo, não há verdade, não há bom nem há mau, não existe. Nós damos demasiado poder a palavras que não deveriam ter. Eu lembro-me de ser pequeno e da minha mãe um dia ter saído para trabalhar. Pai, tinha acontecido alguma coisa, nós tínhamos chateado de manhã e eu não me despedi. Despediu-se de mim e pediu que eu me despedisse dela porque ela disse: tu nunca sabes se é a última vez. Tu estás aqui. Epá, tu tocaste aqui numa cena bué da bacana, que por acaso estava aqui nas minhas notas. Tu deixaste-me aqui. Porque tu foste aqui à página 49 e tu falaste sobre tu querias ser Deus. Mas antes dessa parte, ele diz isto. Na página 49, ele diz isto. Porque é que Deus fez criaturas que possuem coisas tão podres que deram errado? Isto é, pá, uma tradução mais direta, não é? Eu queria tocar nisto, antes de passar a ti. Eu queria tocar nisto na parte dos atributos, não é? Ou seja, Deus ou seja, nós colocamos, ou nós possuímos coisas, diria atributos, que nos devem errar. Porque é que Deus colocou-nos esse atributo? Eu acho que, das duas, uma. Ou colocamos estes atributos para testar, para nós realmente percebermos se nós queremos seguir esse atributo ou não, independentemente do que seja esse atributo. Por exemplo, eu tenho um atributo que é eu penso em mim e sou egoísta muitas vezes. E esse egoísmo leva-me à mentira. A mentir. Essa mentira é no padrão da moralidade que ele nos dá e que é dito da Bíblia, que é o fundamento, e depois disso são outros 500, isso é outra discussão, porque há pessoal que vai dizer, mas é escrito por homens, isso é outra discussão, não é? Mas vamos presumir, ou tomar como base que a Bíblia é verdadeira, ok? E que é a mesma palavra de Deus. É mau nós mentirmos às pessoas. E eu tendo esse atributo de ser egoísta, leva-me à mentira. Deus deu-me esse atributo ou porque nós vivemos num mundo que está partido, e nós vemos, penso que é Gênesis 3, não é? Quando é o primeiro pecamento. Sim. E nós somos todos ascendentes de Adão e Eva. Portanto, esse pecado alastra-se, estás a ver? Ou seja, por causa disso, do pecado alastrar-se, nós já tomamos, ou seja, nós nascemos já com um pecamento. Ou seja, nós temos um primeiro, digamos, fator, o primeiro impulso de pecar. Será que é isso? Ou será que Deus dá-nos mesmo aquele atributo que não é moralmente correto, mas é teste para nós percebermos se vamos obedecer ou não? O que é que tu achas disso? Não é teste. O que é que de facto o que a Bíblia nos diz é que tendo Adão falhado com o mandamento de Deus, por causa disso entrou o pecado no mundo. Quando nós vemos e falamos disso, eu vou fazer o paralelismo para quem depois for altamente cético e não acredite, mas para que perceba que o argumento procede na mesma. Quando nós falamos dos contratualistas sociais na filosofia política e vemos Rousseau, Locke e todos esses autores, os contratualistas, eles diziam que o homem é bom por natureza. Contudo, a organização da vida em sociedade necessitava de que houvesse um consentimento geral de transferência de poder para o Estado, para que o Estado pudesse governar, e então é o que faz com a célebre frase de Rousseau, não é? De que o homem nasce livre, mas a que a sociedade é que o corrompe. Que é sempre engraçado saber como é que um homem que nasce numa coisa que é corrompida e ele nasce livre dentro de uma coisa que está corrompida, mas pronto. E depois há do outro lado da moeda o fatalismo antropológico de Hobbes, que nos diz que o homem é mau por natureza. E que o estado de natureza é nada mais do que a guerra de um contra um, que é a guerra de todos contra todos. O que Hobbes nos quer dizer, e aquilo que a Bíblia nos mostra quando diz que entrou o pecado no mundo, é que não é algo que Deus nos concede como teste. É algo que é íncito à nossa natureza. Aquilo que Deus nos concede é a vida. Íncito à vida está o nosso instinto. No início do livro, quando o Luís é um dos argumentos que nós mais usamos, as noções de bem e de mal, quando nós procedemos de forma errada com alguém, há dentro de nós algo que nos causa desconforto.
Nós podemos exteriorizar esse desconforto mostrando pânico, mostrando isolamento, chorando, estando com rancor, com amargura, com tristeza, com solidão. Ou podemos nem exteriorizá-lo, mas dentro de nós há algo que se manifesta. Esse instinto pode perdurar no tempo, como pode ser um mero pensamento. Eu falei mal contigo ou eu menti-te, posso ter um peso na consciência que dura 10 minutos, ou posso ter um peso na consciência que dura 10 semanas ou 10 meses. O que interessa é que esse peso existe. Então nós temos que pensar que esse peso, esse sentimento que vem, não é um sentimento que é consciente. Tu não estás no teu quarto, deitado na tua cama, e começas a pensar em autossabotar-te e a ter peso na consciência. É algo que decorre, que tu não controlas. Ou seja, é algo que é inato à tua existência, é algo que é inato à vida. Quando nos evangelhos, eu creio que é em Romanos, que diz que a nossa batalha não é contra a carne, não é neste mundo. A nossa batalha é contra os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos instintos. A nossa batalha é carne contra o espírito. Dizem Coríntios que aqueles que se alimentam das coisas do espírito vivem segundo o espírito, que se alimentam das coisas da carne vivem segundo a carne. Ou seja, tu não pecas, nem tens, nem mentes, nem falhas com os outros, porque Deus te está a testar. Em primeira linha, aquilo que tu fazes vai ditar a tua consciência, e é do resultado que existe na tua consciência que depois deve nascer uma escolha. Essa escolha, ao não existir, é negligência, e então aí tu não tomas uma posição e tomas uma posição, ou então tu de facto não te conformas e mudas e reconheces que estás errado. Eu acho que pode soar um bocado confuso toda esta parte, mas há uma parte neste capítulo que Luís diz: quando o homem procura a felicidade fora de Deus, ele não a encontra, porque incita a criação dada por Deus, está a felicidade com ele. Isto é a mesma coisa como nós não podemos conceber um pai educar bem um filho se em nenhum momento o filho é feliz com o pai. O pai não pode educar bem o filho se o filho em nenhum momento tem um momento de felicidade com o pai. Se ele nunca... E ter um momento de felicidade, o que é? Em princípio, o momento de felicidade implica comunhão. Tu sentes-te bem neste momento, tu sentes-te bem se formos tomar café, tu sentes-te bem se estivermos todos à volta de uma mesa, tu sentes-te bem se formos... Estamos juntos, estamos em comunhão. Seria contraditório que houvesse essa felicidade não havendo comunhão com quem te criou. E por isso é que não é um teste. Deus não te quer testar. Aquilo que Deus quer é perceber se tu o queres amar de livre e espontânea vontade. Porque, repara, se fosse o teste, nós quase que olhávamos para a vida como uma simulação. Mas quando nós falamos de testes e de simulações, fazemos-lo com tanta leviandade porque nós sabemos que no final do dia isto acaba e voltamos ao normal. Só que o que nós sabemos é que quando isto acabar, há um juízo, há um julgamento. Ou seja, isto não é um teste. Isto é a vida real. Isto não é um jogo. Isto é a vida real. E tu és chamado a escolher. A questão é, que escolha é que tu fazes? Dentro de ti há uma força inquinada para fazer o mal. Tu não educas à criança, num primeiro momento, aquilo que ela deve fazer. Preocupa-te muito mais em ensinar aquilo que ela não pode fazer. Tu não podes mexer nisto, tu não podes fazer aquilo, tu não podes dizer isto. E há muito, e as vemos, não é? Até levado a um extremo, falar da educação positiva, mostra hoje a tentativa de, quando nós dizemos à criança que ela não pode fazer algo, explicar-lhe o porquê. Tu não te podes sentar aqui porque esta mesa é só para os adultos. A questão é que o nosso instinto é de educar logo que não podes. Não podes porquê? Porque não podes. E eu pergunto-me, se nós fazemos isso, é porque a criança há dentro dela, que ainda não tem a sua racionalidade desenvolvida no estado absoluto quase, há dentro dela uma inclinação para fazer algo que não é certo. Porque lá está, é a visão fatalista do homem. O homem é mau. Nós somos corruptíveis. A nossa carne contamina-nos. Quando nós vemos na Bíblia, e mesmo para quem não acredita, quando nós ouvimos histórias trágicas de pessoas que
cometem as maiores aberrações, Uhum. nós vemos pessoas que são presas pelos seus desejos, presas pelas suas vontades, presas pelo seu ego, presas por um amor cego a ele próprio, presas por situações também, muitas das vezes, do contexto em que nós nascemos, da educação que nós temos, mas a realidade é que se nós nos deixarmos contaminar pelos nossos instintos, nós não conseguimos amar. Esqueçamos Deus por um momento. Uhum. O que é que nós diríamos de alguém que fizesse sem pensar tudo aquilo que lhe vem à cabeça? Quando nós víssemos alguém nas notícias que cometeu um determinado ato e depois ouvíssemos a pessoa a falar de forma inconsequente, a dizer que ela pode fazer aquilo que ela quer, quando quer, da maneira que quer, o que é que nós pensaríamos dessa pessoa? Certamente que iríamos julgá-la. Certo. Então eu pergunto-me, Exato. somos nós diferentes? Não. Se não somos nós diferentes, qual é que é de facto então a nossa batalha? Qual é que é então o nosso dever? O que é que nós temos à nossa disposição para contrariar? E qual é que é o fundamento para nós contrariarmos? Uhum. Porque se nós somos maus por natureza e se o mal é a ausência do bem, aquilo que nós temos que procurar conhecer é de facto o que é o bem. Exato. E buscar ao padrão. Tentar ir buscar ao padrão, porque nós quando julgamos uma pessoa, nós estamos a buscar a um padrão que exista. Agora, há muitas pessoas que dizem que é o padrão da sociedade, não é? Só que como é que podes confiar no padrão da sociedade? Como é que confias nisso? Eu não é algo, lá está, a parte subjetiva, não é? É subjetivo. É o tal o subjetivismo, que agora está muito por aí, né? Está muito ascendente. Eu, por acaso, eu esqueci de dizer aqui uma coisa antes de avançarmos aqui, que era como fim não importa realmente o que eu acho em termos absolutos. Há aqui duas visões disto, que é, eu não estou a dizer o que eu penso de que é importante perceber o que eu penso, porque o que eu penso depois vai influenciar a minha ação e nessa, digamos, ação poderei crer ou não crer em Deus. E claramente isso interessa em termos absolutos, porque se eu quiser ter uma vida eterna com Ele, eu preciso nesta vida acreditar nele. Né? É a mesma coisa que se eu for. É a mesma coisa, eu gosto de contar esta história. Eu, por acaso, a história que o Franco também conta muitas vezes, que é uma pessoa ama realmente a outra quando dá essa liberdade. É a mesma coisa que eu agora gostar de uma rapariga, esta rapariga não gosta de mim e o ato de amor que eu tenho que ter é deixá-la. É não forçá-la a estar comigo. É o que Deus faz. Deus manda presentes, manda a nossa racionalidade, manda a nossa amizade, manda o oxigênio, manda tudo o que seja de vida, tudo. Até as coisas más Ele manda para nós desenvolvermos. Mas a partir daí, ou seja, ele manda isso. E se nós vivemos à parte dele, não faz sentido depois nós pensarmos, então, porque já há uns dias estava a ver um podcast e o locutor disse isto, que eu não consigo subscrever uma religião que que as pessoas tenham uma vida razoável, sim, mentem, sim, pecam, mas têm uma vida razoável e só porque não crerem em Deus não ficam com Deus eternamente. Só que aí está, se tu vives longe de Deus, não fazia sentido se ele te obrigasse depois no fim a tu viveres eternamente com ele. É por isso que tu não tinhas o tal livre-arbítrio. E eu acho que nós não vamos, eu acho que nós não vamos para o inferno pelo pecado, mas sim pelo que é que nós fazemos com isto de Jesus Cristo. Nós acreditamos nele ou não. Sim, até porque o sacrifício de Jesus na cruz justifica o nosso pecado. Ou seja, o sangue vertido na cruz do Calvário redime e perdoa os nossos pecados. Quando há o batismo nas águas, que é bíblico, porque Jesus Cristo também foi batizado nas águas por João Batista, e nesse momento os céus abrem-se e Deus diz: Eis o meu filho amado em quem eu me comprazo.
aquilo que nós dizemos é que o velho homem morre, nasce o novo homem. Este novo homem não é isento de pecado. Este novo homem, pelo contrário, o que nós dizemos até é que nos primeiros tempos após essa decisão, os primeiros tempos após essa tomada de posição, a tentação é maior. Maiores vão ser os ataques, maiores vão ser as armadilhas. O que acontece é que tu sabes que em Deus, na pessoa do seu Filho, em Jesus Cristo, o teu pecado é perdoado. Importa é de facto, na Bíblia diz, aquele que deixa o seu pecado é perdoado. Aquele que deixa, não é aquele que não peca, porque isso não existe. É aquele que peca, mas que deixa o pecado. É aquele que peca, pede perdão e deixa o pecado. Porque o que nós também vivemos, e infelizmente o evangelho que se prega hoje, é o evangelho de prosperidade, que tu em Deus podes tudo e que Deus é altamente misericordioso e que te vai perdoar tudo. E sim, Deus pode te perdoar tudo? Pode, mas em última análise, no último dia, Ele olha ao teu interior e vamos perceber se de facto tu deixaste o pecado. Porque não é só pedir perdão, é preciso deixar o pecado, com licença. Ou seja, conta não só as obras, mas a fé, mas o teu interior. Como está o teu coração diante de Deus, como está a tua vida espiritual, como está a tua comunhão, como está o teu relacionamento com Deus. Tu vais sempre pecar. Nós pecamos todos os dias. E por isso é que lá está, não é conveniente acreditar em Deus e aceitar a Deus. Nós pecamos até grande parte das vezes em coisas que nós, num primeiro momento, nem achamos que estamos a pecar. Às vezes é um pensamento, é um olhar, é uma palavra, é uma atitude, um reflexo que nós temos, porque é a nossa carne. Mas o que importa e aquilo a que Deus nos chama é que nós temos que pedir perdão, mas temos que deixar, temos que contrariar, temos que lutar. A nossa maior luta é contra a nossa carne. É lutar para não fazer isso, e se fazemos temos que reconhecer que é mau e temos que tentar ao máximo e pedir perdão a ele. Porque lá está, esta cena do pecado tu vais sempre fazer. Eu penso que é Mateus 5, 6, 7, não é? Quando ele está a fazer o sermão Sermão da montanha. Na montanha, e ele basicamente diz que ficares magoado o coração com o teu irmão. Sim, o rancor. Quer dizer, eu tenho um irmão, né? É mais novo que eu, e não digo todos os dias, mas há várias vezes que eu fico chateado. E isso supostamente é pecado. É. E é conveniente, não é? E acho que é por isso que muitas pessoas também não tentam procurar isto, porque têm esse receio de que seja verdade e têm que consolidar. Vai ser chamado, claro. E tens que seguir o que Deus diz, não é? E não o que tu queres que seja. Sim, que seja conveniente, porque repara, é o difícil do perdão, não é? E quando Pedro pergunta a Jesus, não é? Então, quantas vezes é que devo perdoar? E Jesus diz 70 vezes 7, que são as 490 vezes por dia. E de facto, para qualquer um de nós é inconcebível fazermos isso, deve ser esse o nosso objetivo, mas eu reconheço como fraco que sou, que é extraordinariamente difícil. Mas de facto, o que não é conveniente na ideia de não guardar rancor e de perdoar-se todos os dias é que tu, quando te deitas ao final do dia, possas ter aquilo que eu, quando consigo ter isso, aquilo que eu muitas das vezes penso e oro é quantas pessoas é que nunca sentiram isto, ou quantas pessoas é que dificilmente sentem isto, porque é uma paz interior que existe em ti quando tu fizeste tudo o que estava ao teu alcance. Se isso é conveniente, não, porque repara, muitas das vezes tu até podes perdoar e tu até dizes assim, não, olha, vou deixar de ser orgulhoso e vou à pessoa, e a pessoa vai-te rejeitar, e a pessoa até vai ter uma atitude bem pior. Tu tens um irmão mais novo, eu tenho uma irmã mais nova e sei o que é isso. Mas de facto, a inconveniência está aí, mas o maior conforto que existe é no depois, em que no final do dia tu sabes, é bíblico também, não deixares que sobre a tua ira se ponha à noite. Ou seja, não deixares que tu que vais dormir sem... Eu lembro-me de ser pequeno e da minha mãe um dia ter saído para trabalhar. Opa, e tinha acontecido alguma coisa, nós tínhamos chateado de manhã e eu não me despedi. Porque lá estava rancoroso e estava chateado e não me despedi. E lembro perfeitamente que a minha mãe voltou a casa, agarrou-me
Uhum. Pá, regalou os olhos e disse-me, eh, despediu-se de mim e pediu que eu me despedisse dela porque ela disse: Tu nunca sabes Uhum. se é a última vez. Última vez, já. Ah, é. E acho que nós temos sempre tendência só para ver as coisas desta maneira, do ai, tu nunca sabes se é a última vez. Mas não é só no sentido da pessoa morrer e partir, é também nunca sabes se és tu que morres. Uhum. Nunca sabes se és tu que deixas. Nunca sabes se acontece alguma coisa e por algum motivo nunca mais vais ter a oportunidade de privar com aquela pessoa. Uhum. Então eu acho que essa paz que vem de Deus, e por isso é que eu acredito que não há paz igual, essa paz que vem de Deus, quando tu perdoas, quando no teu coração tu liberas mesmo perdão, Deus consola-te e traz essa paz de espírito que te permite suportar o facto de muitas das vezes tu seres rejeitado. Aquela cena do poder absoluto, não importa realmente, só mesmo para acabar, era dizer que importa porque isso depende das ações que vais fazer e isso vai impactar a tua vida eterna ou não, mas o que eu estava a referir era mais em termos absolutos de que não te importa o que é que tu dizes ou o que é que tu pensas em termos absolutos, porque o que é que tu achas, porque tu não és o beacon, digamos, da razão, não és o beacon da verdade, porque senão, se fosse o beacon da verdade, é subjetivo, não faria sentido. É por isso que nós confiamos na sociedade para nós vermos o padrão da moralidade, é uma coisa ridícula. Nós estamos cheios de exemplos históricos de que, não, num país, não se calhar no mundo como um todo, ou em vários países, mas temos várias, digamos, fases na história que percebemos que alguns países tiveram uma certa moralidade que era uma moralidade errada e que nós íamos buscar à Bíblia no sentido à verdade absoluta. Portanto, nós às vezes podemos não tentar reconhecer que existe essa verdade absoluta, mas nós vamos sempre recorrer a ela. Porque se não existir verdade absoluta, é tudo subjetivo, tudo relativo, não há verdade, Uhum. não há bom nem há mau, tipo, não existe. Nós damos demasiado poder a Uhum. palavras que não deveriam ter. Um, Continuando aqui, tu falaste há bocado de substituir Deus, né? E aqui hoje se fala sobre substituir Deus, e eu aqui adiciono que nós às vezes podemos substituir Deus por dinheiro, ou por amigos, ou por família, mas porquê é que nunca resulta? Porquê é que ele tem aqui uma resposta, mas e se quiseres podes pegar na resposta dele, mas porquê é que achas que nunca resulta nós colocarmos no lugar de Deus, uma pessoa eterna, família, amigos, carro, casa, ou seja, o que é que achas sobre isto? Porque eu acho que é a tal ideia de que a verdadeira felicidade não existe senão com Deus. A verdadeira felicidade só é possível de existir quando ela é tida em Deus e por Deus. Quando nós lemos Eclesiastes e vemos que a Bíblia nos diz que Salomão foi o homem, não há nenhum homem mais sábio a ter pisado a terra, à exceção, eu depois não sei se é Mateus 16 ou Mateus 6, que depois também diz Uhum. que há um que vem que é mais sábio do que Salomão, que era Jesus Cristo, mas homem como nós, não, é? Uhum. Não o único que era carne, mas que nunca se achou pecado foi Jesus Cristo, então homens como nós, pecaminosos, o mais sábio foi Salomão, e ele, ao longo de todo o livro, ele diz: vaidade, tudo é vaidade, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é momentâneo. Até a própria família, a mais antiga e eficaz forma de governo, e a família que é projeto de Deus, Uhum. e não será por isso coincidência que o maior alvo da sociedade pós-moderna e determinados movimentos revolucionários atacaram sempre a ideia de família tradicional. Até a própria família é passageira. Até a própria família é momentânea, porque se em algum momento alguém quebrar a cadeia de sucessão, a família morre. Uhum. Não é? Se tu hoje decidis que, no caso tens irmãos, mas imagina que tu eras filho único e decidias que não há continuidade genética, Uhum. aquela família morreu. Portanto, a única coisa de que de facto projeta sentido para aquilo que é a vida eterna é Deus. Tu só consegues ter preenchida a tua vida na totalidade em Deus. Nós vemos hoje na malta da nossa idade, e
até mais velhos e em alguns Sim. casos até mais novos. É engraçado vermos a experiência e os testemunhos que estas pessoas nos dão de que fizeram A, fizeram B, fizeram C, envolveram-se não sei quantas vezes, foram para aqui, viajaram, experimentaram este trabalho, experimentaram isto, emigraram, fizeram tudo e viveram mil e uma coisas e chegam a uma determinada altura em que dizem experimentei tudo isto, mas nada me satisfaz. Não há nada que eu consiga dizer, olha, não, é isto. É isso. Pá, no wonder why, não é? Pois. É tipo, pá, perdoem, mas é no shit Sherlock. Hum. E eu falo disto, mas eu também já fui assim. Sim. E em alguns momentos também corro o erro de ser assim. Porque o mais conveniente, lá está, o mais conveniente é tu procurares em coisas que te dão um retorno imediato Yeah. para colmatar um vazio que existe em ti. Uhum. Falávamos ainda há pouco, estes movimentos revolucionários que surgem na sociedade pós-moderna e na concepção do Estado que nós temos hoje. Eu digo, e sou apologista dessa tese, de que muitas delas se fundamentam em frustrações individuais. São pessoas que vivem uma vida destituída de valor, destituída de sentido, em que o indivíduo por si só, a dimensão do ser não existe, então eles agrupam-se numa comunidade que defende e impõe uma pauta de valores axiológica ou normativas que se impõem ao resto da sociedade. Então, como são pessoas frustradas, sentem essa necessidade de impor sobre o outro algo, que é esta sensação de domínio, não é? A narrativa do opressor oprimido, e então estes oprimidos, coitadinhos, que são explorados e que agora eles próprios querem tornar-se eles opressores. Claro que nada disto funciona porque tudo isto se fundamenta em coisas que tão depressa existem como não existem. Se nós fundamentamos a nossa vida em relacionamentos, em carros, em casas, uh, nós vamos perceber que isto acho que é uma conclusão lógica, que à medida que a nossa vida vai passando, vão surgindo coisas melhores que aquilo que nós temos. Por isso é natural que nada disso nos satisfaça. Uma casa como esta não te vai satisfazer, sabendo que daqui a 2 anos um amigo teu pode ter uma casa do dobro do tamanho ou com um forno altamente rápido, tecnológico, que o teu não é. Ou seja, tu vais andar sempre nisto. Yeah. Eu acho que o verdadeiro significado e sentido só vem de Deus, e quando tu tens Deus na tua vida, e só aí é que tu consegues também dar valor efetivamente ao que tu tens. Ou dar o valor certo àquilo que tu tens. Yeah. É engraçado porque ele diz aqui a resposta do Luís diz que porque é que não resulta, né? Substituir Deus por dinheiro, coisas materiais, poder, amigos. Ele diz porque Deus criou-nos, criou o homem como criou o motor de um carro. Ou seja, a única maneira de um carro andar é com o petróleo, não é? E não com outra coisa qualquer, não com água, não com, sei lá, outra cena qualquer. Deus desenhou a máquina humana de maneira a que a mesma corresse através dele. Portanto, quando tu olhas isto, percebes? Faz sentido. Não vale a pena nós estarmos a pôr a nossa identidade em casas, carros, em coisas materiais e coisas que nós conseguimos ver. É realmente quando tu pões onde é suposto, que é tu só consegues andar realmente, e eu tenho visto a perceber isto, e se calhar vou perceber ainda mais, e que tu consegues andar mesmo com a tua vida de uma forma absurda, a partir do momento em que tu pões o volante das mãos de Deus, não é? Ou seja, tu corres com ele. E por acaso Kobe Bryant tu mandaste um clipe, não sei se foi há 2 meses ou um mês, ok? Já tinha visto esse clipe, mas ele vira-se e diz que quando tu te apercebes que tu vais tentar carregar a cruz, né? E Deus chega, carrega a cruz e carrega-te a ti, aí tu sabes. Aí tu sabes realmente. É isso que eu tenho visto da minha maneira e da forma como eu tenho orientado a minha vida. Eu tenho visto isso. Que é, eu posso pôr e posso andar com o carro, né? E posso ser eu a conduzir. Mas eu sinto que é ele que põe o pisca, mano. Eu sinto que é ele que me direciona para. E, pá, é uma cena que eu não entendo perfeitamente, que nem sequer é suposto tu entenderes perfeitamente. Tu percebes como é que funciona, mas aquilo funciona. E é quando tu te abres e vais para além da parte lógica, eu percebo realmente, porque ao início era muito lógico. E ainda sou, e penso que ainda sou mais. E é uma cena que eu tenho que desenvolver. Mas isso é a vida toda. Mas eu
a forma, quanto mais eu me abro, mais me percebo isto. Mano. E faz sentido com o que eu está a dizer aqui, que Deus criou a máquina humana de forma a que ocorresse com ele. Eu, se calhar, pá, a última nota, que são, digamos que são duas notas em questão, e pá, tenho mesmo curiosidade, tenho mesmo curiosidade em ver o que é que tu achas sobre isto. Ele aqui no final do capítulo, o que é que ele diz? Aqui está a página 50, 51 e 52, são as 3 páginas, mas claramente isto vai ser resumido. Ele diz assim, ou seja, o que é que Deus fez, né? Ele deu-nos a consciência, a sensação do certo e errado, isso foi o primeiro lugar. O segundo lugar, ele enviou à raça humana aquilo que se chama de bons sonhos, ou seja, Deus, ele deu-nos os sonhos de Deus vem, morre e renasce, dando assim de alguma forma a vida humana, uma nova vida a um homem, no caso. Terceiro, ele escolheu um grupo específico de pessoas e passou séculos a dizer que tipo de Deus ele era, e isto foi aos judeus, esse grupo específico de pessoas que ele escolheu. E quarto, e depois aparece um homem entre os judeus a dizer que é Deus e que ele perdoa os pecados. E diz que no final dos tempos vai haver a tal julgamento que tu falaste inicialmente. E agora, na página 52, é engraçado. Eu vou preferir aqui algo que foi dito na altura na rádio, não por ele, ou seja, mandaram cartas isso e foi dito ele que é. E quer que comentes que é. Há pessoas que dizem que eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor moral, mas não aceito como Deus. Achas que isto é uma coisa que podemos dizer? Uma coisa que podemos dizer? Que podemos ou sim? Sim, podemos, mas até a Ou que resposta é achas, ou que errada. achas, Não sim, é? exatamente. O poder podemos Sim, sempre. sim, poder no sentido de achas que isto é correto? Não, Depois de claro que tudo, não. destes passos todos. Claro que não, porque imagina, a resposta que o Luís dá para abrir o meu argumento, porque de facto a capacidade de síntese que ele tem é incrível. Ah, eu acho que quando alguém diz isto, quando alguém diz, eu vejo, eu sempre este exemplo, de facto, eu tenho um tio avô, ele ainda é vivo, Uhum. e eu lembro-me de ser mais novo, e a minha avó, ou seja, este meu tio avô é do lado paterno, Uhum. e a minha avó materna levava-me à igreja quando eu era pequeno. E este meu tio avô, quando eu às vezes dizia e comentava que era, opa, era criança e comentava isto, vou à igreja, não sei o quê, ele disse-me uma coisa que me marcou e que eu muitas das vezes uso como exemplo, mas que de facto faz-nos pensar. Ele dizia: eu sou ateu, eu não acredito, mas a Bíblia é um bom manual sobre como viver uma boa vida. Uhum. E aquilo que subjaz a esta premissa, que é verdade, Uhum. é que de facto estas pessoas olham para a imagem e para a vida de Jesus Cristo como um grande professor moral. Uhum. Porque diz-te para amares o teu próximo, para fazeres o bem sobre todas as coisas, para perdoares, Uhum. para sacrificares, para dares aos pobres e ajudares os pobres, e porque somos todos iguais, né? Há quem diga e faça apologias ou Yeah. aquela ideologia muito engraçada. Mas o que Luís diz é que you must make your choice. Porque quando nós vemos o tipo de afirmações, Sim. o tipo de poder que era manifesto e a glória que se mostrava e o impacto que Jesus traz àquela sociedade, em nenhum momento nós estamos só a falar de um grande professor moral. Até porque hoje cancelam-se professores nas universidades, não é? Imaginemos o que é que seria hoje em dia Uhum. vermos Jesus a caminhar no nosso meio e a repreender Pois. os É engraçado. fariseus. Seria engraçado nos campos da universidade. Yeah. Seria curioso vermos certas reações. Contudo, percebermos isto. Se se tratasse só de um professor Uhum. moral, eu acredito que surtiria o mesmo efeito de professores que nós vemos hoje que são cancelados por dizer a verdade. Yeah, yeah. Eles vão de surtir efeito para quem segue, mas depois, infelizmente, a realidade é que nos mostra que é que cai no esquecimento. Uhum. Jesus não foi só um grande professor moral, ele foi também um professor moral. Certo. Ele foi um professor, que ele ensinou. Mas aquilo que Jesus traz é a mensagem de arrependimento, é um plano de salvação. Uhum. Nós não podemos olhar para alguém que diz: arrepende dos teus pecados, converte-te, confia o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará, como um professor moral. Sim. Jesus Cristo quebra um paradigma, aliás, quebra vários, mostra principalmente àqueles que criam nele que estavam absolutamente errados na maneira como eles adoravam a Deus, na maneira como eles viviam o seu relacionamento com Deus, e vem para quebrar esses paradigmas. E não vem só para ser um professor moral, ele vem para trazer transformação.
Ele vem para trazer vida e vida com abundância, enquanto que o diabo vem para matar, roubar e destruir. É isso que a Bíblia nos mostra. É isso que nós vemos nos Evangelhos. Alguém que vem com esta audácia, que é corajoso o suficiente para afirmar: eu venho trazer vida e vida com abundância, quando ele diz: eu sou o Filho de Deus. Quando há essa afirmação, esse statement, é algo poderoso. Nós não podemos olhar só simplesmente como ele disse isto. Pronto, nós não podemos ver com leviandade. Até porque, acreditando ou não na Bíblia, mostra-nos as consequências destes statements terem sido feitos. Jesus Cristo ter dito que era o Filho de Deus teve consequências. Ele foi crucificado e morto, humilhado e torturado naquela cruz, por isso. Ou seja, se ele fosse só um professor moral, ele limitava-se a fazer aquilo que, à luz da sociedade, do tal paradigma que existia na altura, da moralidade que na altura seria aceito, a fazer aquilo que era consensual entre a sociedade. Como tu dizias e bem, o paradigma axiológico daquilo que é moral e daquilo que é errado é, quem acredita, né, que é pautado pela sociedade. Então, se é pautado pela sociedade, e se Jesus é rejeitado, e se Jesus é castigado, então quer dizer que, à luz do paradigma social, ele não se enquadrava. Então ele não podia ser um professor moral. Quanto muito seria só um professor. Mas então, eu pergunto-me, até que ponto é que justificaria, num império brutal como o Império Romano, crucificar um professor? Porque todo o espalhafato? Porque correr esse risco? E eu acredito é que este é o tipo de conclusões que eu acho que são as mais perigosas do que propriamente quem se diz ateu. E de quem diz que não acredita em Deus e não acredita em Jesus Cristo. É pior dizer que, ai sim, eu até acredito em Jesus Cristo porque é um bom professor moral, porque isso leva-nos à pior das posições, que é de não tomar uma posição, de ser absolutamente apático. Imagina, se acreditares que ele é um professor moral, o que é que vais acreditar no que ele diz, não é? É subjetivismo, é subjetivo. Se é um professor moral, se é um ser que foi um professor moral, que não é eterno, se não é Deus, se é um homem como nós, por que acreditar? O que é que ele tinha de diferente então, não é? Sim. É por isso que a moralidade, é o que eu digo aqui, a moralidade acaba por ser subjetiva. E o Luís diz aqui, um homem que é meramente um homem e diz as coisas que Jesus disse, não é um grande professor moral, mas sim um lunático. Porque se não é Deus, mentiu. Portanto, não é um professor moral. Não, lá está. Isso, e era o que Luís diz, não é? Ou seja, só haveria duas hipóteses. Ou seria um lunático, ou ele seria o diabo dos infernos. Isto para dizer que lá está. É este statement que leva Jesus à cruz do Calvário. Ou seja, a pertença que existe e a sensação de domínio que existe quando Jesus afirma que é o Filho de Deus, mostra que ele não é só um professor moral. Mostra que ele sabe o que é que ele está a dizer. Porque ele sabia que, se estivesse a mentir, o desfecho dele seria o mesmo, seria a morte, mas em nenhum momento ele iria ressuscitar, porque ele iria ser como tu, iria ser como eu. A morte dele seria efetivamente em vão. Agora, quando Jesus de facto vai àquela cruz do Calvário, até porque Luís antes diz: Christ says that he is humble and meek, and we believe him, not noticing that if he were merely a man, a humildade e todas estas características seriam as últimas coisas que nós íamos dizer sobre ele. Se nós de facto vivêssemos naquela altura, víssemos Jesus Cristo, víssemos os milagres a acontecer, víssemos todos os ensinamentos, todas as parábolas, todas as pregações, todos os sermões, falar da humildade dele, falar da capacidade dele em ser um professor moral, seria das últimas coisas que nós íamos dizer. Nós íamos olhar e ver Jesus como vemos Deus: santo, rei, poderoso, majestoso, soberano, sem igual, que nos ama incondicionalmente. São estas as primeiras características que nós vemos. A humildade e isso são coisas que nós podemos ver um no outro. São coisas que tu vês num ser humano normal. Mas em Jesus Cristo tu vês muito mais do que isso. E é isso que é lindo e é isso que nos transforma, é isso que nos liberta, mas que de facto é esta realidade que quem está preso não quer ver. Dou assim como terminado este. Tem que estar assim, não posso dizer mais nada. Quer dizer, isto já foi dito tudo, ou quase tudo. Obrigado por assistires.
Pá, temos que repetir isto porque eu adorei, foi um episódio bacana. E não sei se quiser dar uma cena para acabar, está tudo. Acho que terminaste bem. Ok. Pessoal, subscrições, trabalho ao sininho é importante e até a próxima semana. Abraço. Obrigado, meu querido. Obrigado. Não vais ter trabalho a editar, mano, que ainda falamos aí um coche.